culto e as irmãs fizeram ali alguma coisa para oferecer para os irmãos, e parece que é canjiquinha com costelinha e alguma coisa assim, e os irmãos que quiserem colaborar com o departamento do Círculo de Oração podem passar por ali e participar desta bênção. Queridos irmãos, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor esta noite, depois de tudo quanto nós já ouvimos, já vimos, já presenciamos, já cantamos, e agora vamos participar de mais uma porção da gloriosa palavra do Senhor. Para tanto, eu te convido para abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, o salmo que escreveu Moisés. Aliás, é o único salmo que Moisés escreveu. Nós temos 150 salmos. 76 salmos foram escritos por Davi. E os outros salmos foram escritos por diversos autores. Um deles foi escrito por Moisés. Aliás, o único salmo escrito por Moisés é o Salmo 90. Nós vamos ler no Salmo 90 e no versículo 12, nós vamos ler esta palavra do Senhor e vamos meditar um pouco sobre o que Moisés falou neste salmo. Abra sua Bíblia, porque bem-aventurado é aquele que lê. Então aproveite para lermos juntos. O Salmo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações ou coração sábio. Eu gostaria que todos lessem juntos. Vamos lá? 1, 2, 3. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Moisés, ele foi criado e treinado em toda a ciência do Egito. Moisés é considerado um dos homens mais bem preparados em termos de conhecimento secular da Bíblia. Ele foi preparado em todas as ciências mais avançadas que o Egito da sua época podia oferecer. Na época de Moisés, o Egito detinha no ranking das nações que tinha os melhores mestres da antiguidade ou da época de Moisés. As melhores faculdades estavam no Egito. Todos os mestres em ciência médica dos nossos dias admiram as técnicas dos egípcios nos dias de Moisés. Aliás, até os dias de hoje ninguém conseguiu fazer um embalsamamento tão perfeito como era feito nos dias da antiguidade no Egito. Essa técnica ninguém conseguiu descobrir até hoje, uma técnica tão perfeita. Ao descobrir as catacumbas ou as covas dos faraós, eles ficam admirados com aquelas múmias tão bem conservadas, tão bem preparadas para o sepultamento. Então Moisés tinha um conhecimento científico muito grande. Ele foi preparado nos mínimos detalhes para ser o próximo faraó do Egito. Tudo quanto um faraó devia saber, Moisés tomou conhecimento. Ele viveu no Egito mais ou menos 40 anos, sendo treinado, sendo esmerado, sendo preparado para as suas atividades, que por certo seria governar aquela grande nação. Uma vez que Faraó não tinha filhos, tinha apenas uma filha, e esta filha havia adotado Moisés. Haja visto, o nome Moisés é um nome egípcio, que divide em duas partes, Mó e Isés. Mó significa água, Isés significa içado ou tirado.
Logo então, o nome Moisés significa içado ou tirado das águas, um nome egípcio. Mas Moisés, aqui neste salmo, ele faz um pedido a Deus que quem não conhece a história, a biografia de Moisés, pensa que se trata de uma pessoa analfabeta. Pensa que se trata de uma pessoa que nem mesmo consegue contar os números dos dias da sua vida, que não consegue lembrar nem da data do seu nascimento. Neste versículo ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações ou coração sábio. O que realmente Moisés queria dizer com isso? Aqui não se trata de uma simples manifestação de um sentimento de um homem. Aqui se trata de uma palavra profética. Aqui se trata da palavra de Deus. Aqui tem um fundo profético, histórico, escatológico, em todos os sentidos que você puder imaginar, está inserido dentro desse contexto. Eu penso que, a partir de hoje, você vai saber o que significa esse versículo. Por que é que Moisés ele fez esse pedido a Deus neste salmo? Neste salmo, Moisés, que já tinha por volta de 90 anos, ele faz uma declaração. A duração da nossa vida é de 70 anos. Mas se alguns, pela sua força, pela sua robustez, chegar aos 80 anos, o melhor destes anos, que passa de 70, são enfado e canseira. E nós voamos rapidamente. Então Moisés faz esta declaração. Mas nós vamos ler alguns textos que o próprio Moisés escreveu na Bíblia. Aliás, os primeiros 5 livros da Bíblia, com exceção dos últimos capítulos do 5º livro, foram escritos por Moisés, chamado de Pentateuco, ou chamado de Torá do povo judeu. Nós vamos ler e vamos aos poucos descobrir o porquê é que Moisés fez esta oração e por que é que isso está registrado no cânon sagrado. Abra sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, onde escreveu o próprio Moisés, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos e vamos desvendando este mistério aos poucos e vamos saber o que o Espírito Santo quer falar conosco através desta palavra. No capítulo 4 do livro de Gênesis, nós encontramos alguns versículos que vai nos ajudar bastante. A partir do versículo 26 do capítulo 4, versículo 17 até o versículo 26, nós vamos fazer essa leitura. Eu gostaria que você lesse comigo, acompanhando essa leitura silenciosamente, enquanto eu leio no microfone. Diz assim a palavra do Senhor: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Ada teve a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel,
porque Caim o matou.